Oi, Cris, tudo bem? Então, continuando nessa saga de fazer os vídeos, eu vou. Essa é a segunda aula, o vídeo da segunda aula, e nesse vídeo especificamente, eu vou dar continuidade aos advérbios, os adverbs, como a gente viu na primeira aula. Então, retomando, a gente viu alguns elementos gramaticais, né? A gente viu sobre verbo, sobre substantivo, sobre adjetivo e sobre advérbios, né? Adverbs. Os advérbios, diferentes dos adjetivos, os adjetivos sempre se posicionam antes de um substantivo, né? Ou antes de substantivos. Os advérbios têm posições diferenciadas a depender do tipo de advérbio. A gente vai falar alguns deles aqui. Esse vídeo vai seguir a mesma lógica daquele outro vídeo, então eu vou te mandar o vídeo e junto a isso eu te mando depois, eu vou te mandar também uma aula com um resumo do que tem no vídeo, com algumas explicações a mais também. Então vamos lá, advérbio. Advérbio, existem alguns tipos de advérbio. Existe advérbio de tempo, adverb of time, advérbio de lugar, adverb of place. Tem advérbio de modo, que a gente falaria no português, que são os adverbs of manner, que são advérbios de modo. E tem os advérbios de frequência, adverbs of frequency. Como bônus também eu vou falar aqui dos adverbs of intensity, que são os advérbios de intensidade, mas eu vou falar deles mais para o fim e eu vou explicar o porquê. Vamos começar então dos advérbios de tempo. Lembrando, como a gente falou na última aula, que o advérbio ele dá característica ao verbo, é como algo é feito. Mas o advérbio também dá característica, pode dar características a outro advérbio ou outro adjetivo. A gente vai ver isso mais para o fim da aula de hoje, dessa aula que eu estou te mandando. Mas vamos se atentar aqui primeiro ao advérbio dando característica ao verbo, como algo é feito, em que tempo que algo é feito, para que lugar que algo vai ser feito, né? Para que lugar que essa ação vai levar. A gente vai ver então um pouco desses advérbios. O primeiro são os adverbs of time, advérbios de tempo. Basicamente, o advérbio de tempo indica quando algo vai acontecer, né? Ele responde a pergunta de quando algo acontece, ou vai acontecer ou já aconteceu. Isso vai obedecer todos os tempos verbais. Então, quando eu falo, por exemplo, assim, que foi até um exemplo que eu dei no outro vídeo, tinha mais ou menos essa lógica. Não sei se o verbo era o mesmo, mas era essa mesma ideia. I run on the beach in the afternoon. I run on the beach in the afternoon. I run, sou eu corro, né? I run. In the afternoon, que é esse trecho final, esse fragmento em inglês é phrase, é um falso cognato, né? Algumas pessoas acham que em inglês a palavra phrase significa frase, mas phrase é fragmento. Então, quando eu uso esse fragmento in the afternoon, pode ser in the morning, at night, são fragmentos que indicam o quê? O tempo que tal ação vai acontecer ou está acontecendo. Esses, então, são advérbios de tempo, indica o tempo que algo acontece. Pode ser tanto durante o dia, a hora, e os advérbios de tempo, por mais que eu vou depois te disponibilizar isso, mais que eu faça uma lista e te envie, são muito abertos, não tem uma quantidade fixa de advérbios. Então, é mais fácil entender quais são eles, qual é a lógica de um advérbio, do que pegar a lista e estudar todos, porque, enfim, isso é impossível, na verdade. Ok? Então, os advérbios de tempo indicam o tempo que algo é feito. Mas também tem, junto nessa mesma frase, vamos voltar nessa frase, né? I run on the beach in the afternoon. In the afternoon, sorry. I run on the beach in the afternoon. Tem, então, o sujeito, I, né? O sujeito também é um substantivo, então I é um sujeito. Run é o verbo, né? É a ação, como a gente já viu.
E aí, nessa frase específica, tem na verdade dois advérbios, porque tem o on the beach in the afternoon. On the beach é o local que eu corro, né? I run where, né? Where é onde. I run on the beach. I run on the beach when? In the afternoon. Então, o on the beach responde a pergunta onde, que é where em inglês, e o in the afternoon responde, como eu falei, o quando, que é o when. Então, esse trecho on the beach é o advérbio de lugar, adverb of place, que também, junto com como o advérbio de tempo, são inúmeros, né? São os lugares em que as coisas acontecem, basicamente. Onde acontece, onde algo é feito ou onde algo acontece. Não, assim, não é necessário uma lista. Eu posso passar alguns exemplos na prática, eu vou passar em algumas frases, mas eles são bem variados. Basicamente, tanto o advérbio de tempo, adverb of time, quanto o advérbio de lugar, adverb of place, eles são localizados numa frase, a gente está falando de localização, né? Eles são localizados depois de um verbo. Porque eu faço algo em que momento, né? Eu faço algo de tarde, de manhã, de noite, que é o advérbio de tempo. E eu faço algo onde, né? Que é o local, onde aquilo acontece, que é o advérbio de lugar, que é o adverb of place. E então, tanto o adverb of place e o adverb of time são localizados quando presentes numa frase. Nem todas as frases vão ter, claro, esses componentes, mas quando tiverem, eles vão estar localizados depois do verbo, ok? Então, nessa frase, ela é bem característica porque tem os dois, né? I run on the beach in the afternoon. On the beach é uma phrase, né? Também é um fragmento, ou seja, tem mais do que uma palavra, indica o lugar. I run on the beach. In the afternoon. In the afternoon indica o tempo, né? Quando que aquilo ocorre. Eu corro onde e quando, né? Eu corro na praia de tarde, ok? Então, esses são os dois tipos de advérbio mais básicos, assim. Junto a esses advérbios, tem um advérbio de frequência, adverb of frequency, que, como o nome fala, indica a frequência que algo acontece, né? Quão frequente é algo, né? E esses advérbios de frequência são alguns mais utilizados por grau de frequência maior. Tem o always, que a gente poderia traduzir como sempre. Tem o usually, que é o usualmente ou comumente, normalmente, usually. Tem o sometimes, que é o às vezes, que ele daria os 50% de chance, né, de algo acontecer. Tem o rarely, que é dessa forma mesmo falada, né? Rarely, que seria o raramente, então é quando algo tem uma baixa frequência, uma baixa possibilidade de acontecer, uma baixa frequência, na verdade, de acontecer. E o quando nunca acontece, que é o de fato, o nosso nunca é o never, né? Então, always, usually, sometimes, rarely e o never. Se a gente fosse colocar num grau do quão mais frequente é pro quão menos frequente é, né? Numa escala, ok? Os advérbios de frequência, eles normalmente eles têm alguns usos variados. Normalmente, eles são colocados entre o sujeito e o verbo. Por exemplo, se eu falo assim, I run on the beach, essa frase, eu corro na praia. Se eu quero falar que eu sempre corro na praia, eu vou colocar o advérbio de frequência entre o sujeito, que é o I, e o run, que é o verbo. Então, I always run on the beach. I, se for normalmente, I usually run on the beach. I sometimes run on the beach. E aí, I never run on the beach. Então, normalmente, os advérbios de frequência vão ser localizados entre sujeito e o verbo. Tem uma exceção para essa regra, e é quando o verbo em si não aliás, quando o verbo em si é um verbo to be, né? Vamos lembrar lá do verbo to be, né? Que é o I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are.
Isso no presente. No passado é was e were. Quando existe o verbo to be, no inglês tem uma regra de ouro, é que não se separa sujeito de verbo to be. Então não existiria algo como I always am right, né? Right é certo, né? I always am right, como eu sempre estou certo. Nesse caso, essa estrutura, sujeito e verbo to be nunca se separam no inglês, é uma regra. Então, nesse caso, o advérbio de frequência, assim como qualquer outro advérbio, vai vir depois do verbo to be. Então, I am always right. Então, I am, que é o sujeito e o verbo to be, always, depois do verbo to be, que é o advérbio de frequência, e o right, que é o adjetivo, né? Que é a minha característica, eu estou sempre certo. I am always right. Nunca I always am right. Ok? Nunca se separa sujeito de verbo to be com qualquer advérbio. Nunca. Isso é uma regra de ouro do inglês. Isso para qualquer advérbio. Então, salvo essas exceções, o advérbio de frequência vai entrar entre sujeito e verbo, quando não for um verbo to be. Mas, em alguns casos, o advérbio de frequência específico vai estar localizado no começo da frase. Então, por exemplo, eu posso falar Sometimes I go to the. Sometimes I run on the beach. Então, às vezes eu corro na praia. Sometimes I run on the beach. Principalmente quando é uma ligação com uma fala que eu. Ou minha ou de outra pessoa anterior, né? Nunca dado assim do nada, né? Sempre como uma transição, uma expressão de transição que a gente fala. Sempre ligando com algo que foi falado antes, nesse caso. Então, os advérbios de frequência também podem ser usados, em alguns casos, no começo de frase, né? E principalmente com essa ideia de ligar a uma coisa que já foi dita anteriormente. Ou dar ênfase também, né? Usually I go to the shopping mall, né? Normalmente eu vou para o shopping. Se eu coloco I usually go to the shopping mall, que também tem o mesmo significado, eu normalmente vou ao shopping. I usually go to the shopping mall tem só uma expressão, só dá a expressão, né? Eu normalmente vou, só que se eu tiro esse usually e põe no começo, né? Usually I go to the shopping mall, dá uma ideia de ênfase, que é usualmente. É assim que acontece. É normalmente. Normalmente eu vou ao shopping. Ok? Então a gente já viu advérbio de tempo, de lugar, adverb of time, adverb of place, advérbio de frequência, que é adverb of frequency, e a gente tem o advérbio de modo. Modo, o advérbio de frequência responde quão frequente algo ocorre, né? O de tempo, quando, o de lugar, onde, e o de modo, como. É como algo é feito, né? É adverb of manner, que a gente fala em inglês. Esse advérbio de modo fala do modo que algo é feito, basicamente, né? Se eu falo assim, I drive, I drive easily with this car. I drive easily with this car. I drive easily seria eu dirijo facilmente com este carro, né? With this car. I drive easily. Nos casos, e aí o easily aqui indica um modo como eu dirijo, né? Então, como que eu dirijo? Eu dirijo facilmente. I drive easily. Nos advérbios de modo, salvo algumas exceções, que foram até a que eu mandei para você na foto da semana passada, nesse caso, normalmente, os advérbios de modo, adverbs of manner, são basicamente palavras, são basicamente adjetivos com o ly no fim. Por exemplo, que eu dei, né, muito comum eu falo desse exemplo, o easily. Easily vem da palavra easy. Easy é um adjetivo, né? It is a easy lesson, né? Isso é uma lição fácil. Easy lesson. Esse easy é um adjetivo, característica da lição. Só que se eu quero falar que algo foi feito facilmente, né? I drive easily, eu adiciono o ly. Naquele caso, no easy, como termina em y, tem aquela regrinha que eu falei na outra aula, né? Que termina em y e vem depois de uma consoante, então corta o y, adiciona o i, ly, easily. Então, esses são os advérbios de modo, como algo é feito. Tem o easy, easily, tem o totally, normally, e tem muitos, né, que são bem reconhecidos com esse final de ly.
embora nem todas as palavras que têm a final ly sejam advérbios de modo também. Seria o correspondente no português às palavras que terminam com mente, né? Normalmente, facilmente, totalmente, usualmente, etc. Ok? Eu falei que ia ter um bônus no fim, então a gente falou dos advérbios de tempo, lugar, frequência e modo. Esses sempre são indicados para verbo, normalmente para verbos mesmo. Só que eu falei que tinha um bônus que é o de intensidade, adverbs of intensity. Os advérbios de intensidade, lembra bem no começo até do vídeo que eu falei que advérbio tem como característica, aliás, dá característica a um verbo, a uma ação, mas também pode dar característica a outro advérbio ou a um adjetivo. Como isso é presente? Normalmente em advérbios de intensidade. Se eu falo, por exemplo, I love you much, né? Eu te amo muito, essa frase bem clichê. I love you much, né? Só que se eu quero falar, então, I love you much, eu te amo muito. Só que se eu quero dar uma ênfase, ou seja, uma intensidade a isso, eu vou colocar o so, né? Eu posso colocar o so. I love you so much. Esse so tá dando característica ao much. Só que esse much já dá característica a outra coisa, né? Se eu falo I love you, eu te amo. Eu te amo quanto? Muito. I love you much. Esse much é um advérbio do quanto eu amo a pessoa. I love you much. Então, esse much já é um advérbio, certo? Só que se eu falo assim, I love you so much, eu tô falando que não é, eu não só te amo muito, eu te amo bastante, né? Ou, sei lá, não teria nenhuma palavra em português para isso, mas eu te amo duas vezes mais do que muito, né? I love you so much. Então, esse so dá uma característica a um advérbio, que é o much. Então, é um advérbio dando característica a outro advérbio. So much. Um outro advérbio de intensidade muito comum, muito comum mesmo, é o very, né? Muito usado. Se eu falo, she's a very beautiful person. Ela é uma garota, ela é uma pessoa muito bonita. Beautiful é um adjetivo, né? Fala da característica da pessoa. Beautiful person. Mas eu não falei que ela é só bonita, ela é muito bonita. Very beautiful. Esse very dá característica ao adjetivo beautiful. Então, ele dá uma característica de intensidade. Então, tudo o que dá característica a um adjetivo é um advérbio. Very beautiful. Ok, Cris? Essa é a aula. Eu sei que advérbio ele acaba sendo um pouco mais complexo mesmo, em questões de posições, questões de variedade mesmo, né? Só uma coisa que eu não falei sobre a posição dos advérbios de modo. Os advérbios de modo normalmente são colocados e aí depende, na verdade. Pode ser entre um sujeito e um verbo, né? I normally go to the shopping mall. Eu normalmente vou ao shopping. Ou I easily drive my car. Eu facilmente dirijo meu carro. Mas mais comum mesmo, mais comum é eles serem colocados depois do verbo também. I drive my car easily. Ou I drive my car easily seria o correto. Então, depois do verbo. Ou depois do verbo e do seu complemento, né? Que drive my car é o verbo e seu complemento, né? I drive my car easily. Então, ele é mais comum, o advérbio de modo, sendo colocado depois do verbo, embora em algumas construções ele possa vir antes, mas o de modo especificamente depois do verbo, ok? Então, o que é mais diferente desses todos nos advérbios, a maioria é depois do verbo, o que é mais diferente é o de frequência, que também e é muito colocado entre o sujeito e o verbo, que são usually, always, never, esses assim. Esse especificamente é verbo de frequência, ele tem uma característica um pouco diferente, porque ele é colocado entre o sujeito e o verbo. E aí responde aquela pergunta que você me fez por áudio, se era sempre depois do verbo. Na maioria dos casos é depois do verbo, mas nesses casos, como o advérbio de frequência, ele é entre sujeito e verbo, ok? Qualquer dúvida, pode me chamar.